Olá, meus caros, eu quero conversar com vocês hoje a respeito de mais uma mudança que aconteceu na legislação. São tantas mudanças, né? É uma loucura. Mas enfim, vamos lá. Agora, o que acontece? Vocês sabem que há situações em que a legislação determina que quando uma empresa contrata serviços de outra empresa, essa empresa contratante, ao efetuar o pagamento de quem prestou o serviço, deve reter um determinado valor para a Previdência Social. Isso, por exemplo, acontece nos casos de cessão de mão de obra para uma série de atividades. Tem outro vídeo aqui na nossa biblioteca onde eu listo essas atividades, nas quais quem contrata uma empresa, ao pagar, desconta 11% do valor do pagamento e passa esses 11% lá para o governo a título de INSS, Instituto Nacional do Seguro Social. Não vamos confundir com ISS, que é o Imposto sobre Serviço. Essa nossa conversa é sobre o INSS, Instituto Nacional do Seguro Social. Muito bem, para aquelas atividades das quais eu estou te falando que há retenção de 11% para o INSS, nada mudou, continua valendo aquela regra. Mas o governo acrescentou na lista algumas atividades. Felipe, põe aqui para a gente a lista das atividades, por favor. Vocês estão vendo aí, olha, são atividades que estão listadas de 1 a 8, né? Essas 8 atividades que estão aí, quando forem prestadas no regime de cessão de mão de obra, vocês vão ver que estão todas as atividades ligadas à questão de TI, tecnologia da informação, comunicação eletrônica e coisas dessa natureza, né? Essas atividades, quando realizadas sob o formato de cessão de mão de obra, apenas quando realizadas no formato de cessão de mão de obra, obrigam que a minha empresa, ao contratar a sua para prestar um desses serviços dentro do regime de cessão de mão de obra, efetue uma retenção previdenciária. E aí você vai me dizer, vou reter 11%? Não. Para estas atividades, a gente retém, deixa eu confirmar, 3,5%. A retenção é de 3,5%. Então são duas inovações. Primeiro, é uma alíquota diferente de retenção, 3,5%. E depois são novas atividades que não constavam na tabela e que agora constam, são essas que estão aí. Acho que vale a pena detalhar um pouquinho mais aqui, pessoal, a questão da cessão de mão de obra, qual é a diferença. Vamos pegar um caso aqui, por exemplo, vamos pegar programação. Vocês estão vendo aí, tem programação? Então vamos falar sobre programação. Imagina o seguinte, eu contrato o meu querido Felipe aqui, contrato a empresa do Felipe para desenvolver uma atividade qualquer de programação. Esta contratação pode acontecer de duas maneiras diferentes. Primeira maneira de contratar: Felipe, eu preciso que você desenvolva um programa de computador para mim que defina onde eu possa controlar, por exemplo, a cor dos olhos dos meus clientes. Então ele vai lá para o escritório dele, vai lá na empresa dele, e lá na empresa dele ele faz toda a programação e um belo dia ele só me manda um arquivo pronto que eu instalo no meu computador, pronto, eu já tenho um programa para controlar a cor dos olhos dos meus clientes. Isso não é cessão de mão de obra, isso é prestação de serviço. Ele me prestou um serviço, me entregou um serviço acabado que eu vou usar. Para este tipo de operação, eu não devo reter os 3,5% dele. Outra situação completamente diferente. Felipe, eu quero desenvolver um programa para controlar a cor dos olhos do meu pessoal. E para eu controlar e desenvolver esse programa, eu gostaria que você mandasse um programador da sua empresa para vir aqui, sentar-se aqui na minha empresa ao meu lado e desenvolver este trabalho aqui dentro sob minha supervisão. Eu quero participar e eu quero determinar como é que esse trabalho vai acontecer. Ou seja, o funcionário é seu, o programador é seu, mas eu quero que ele venha trabalhar aqui na minha empresa sob minha coordenação e sob minha supervisão. Aí nós temos a cessão de mão de obra. Apesar de, no fim, eu acabar tendo o mesmo programa que eu vou instalar no meu computador, o resultado final é parecido, mas a forma como o programa foi desenvolvido é diferente. Ele me cedeu a um funcionário dele que trabalhou aqui sob minha supervisão. Na cessão de mão de obra, cabe essa retenção de 3,5% da qual nós acabamos de falar para a Previdência Social. Ficou claro? Muito bom. Muito obrigado, viu?